Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar sobre depressão. É um assunto muito sério, em que muitas pessoas perdem a vida por causa dessa doença. Por isso eu decidi falar sobre isso, porque depressão tem cura e Deus ainda cura hoje, né? A minha depressão foi assim, eu tinha uma amiga muito legal, bacana demais, e ela acabou com a própria vida dela. E através desse ato dela, desencadeou na minha vida problemas de depressão também. Ela tinha muita depressão, era uma depressão profunda, e aí ela infelizmente decidiu fazer isso com a vida dela e acabou abalando todos que estavam à volta, né? Lógico que eu tinha vários outros problemas, mas isso foi o que desencadeou a depressão na minha vida. Eu fiquei muito mal, eu me sentia muito inadequada, não tinha lugares que eu me sentia bem, só na igreja, né? Mas mesmo assim eu ainda me sentia muito triste, muito vazia, me sentia com pensamentos muito ruins. Eu tinha muitos pensamentos ruins de morte, que queria morrer, que não queria viver mais, não tinha sonhos, não tinha perspectiva de melhorar. E eu conversava com Deus, porque eu também achava que ninguém ia entender o que eu estava sentindo naquele momento, então eu achava que não adiantava falar com ninguém, né? Então eu fiquei mais introspectiva, só olhava para dentro de mim e achava que aquilo que eu estava vendo era realidade, e não era, eu estava muito equivocada, né? Eu pensava que ninguém gostava de mim, pensava que eu não ia conseguir nada na vida, que eu não ia conseguir ser ninguém, né? E esses pensamentos, eu acredito que é o próprio inimigo de Deus que coloca nas nossas vidas, na nossa mente. E aí eu fiquei muito mal, aí eu fui no psiquiatra, que é muito importante nós procurarmos um psiquiatra, porque eles foram treinados para nos ajudar, né? Então eu fui até o psiquiatra, não se distraia, meu gatinho. Eu fui no psiquiatra e comecei a tomar antidepressivo. Isso melhorou um pouco os meus sentimentos, mas não melhorou totalmente. Eu me sentia melhor, né, do desânimo, que eu só dormia, não tinha vontade de fazer nada, só dormia ou chorava. Só que aí chorar, eu já procurava chorar nos meus momentos que eu estava sozinha, porque eu não queria chorar na frente de ninguém. Então eu chorava para Deus, né? Não ficava chorando na frente das pessoas. Mas quando acontecia alguma coisa ruim, aí eu desabava mesmo, mas não ficava chorando assim toda hora. Aí eu fui no psiquiatra, né? Ele me receitou um antidepressivo. Eu comecei a tomar esse antidepressivo, eu melhorei um pouco, mas os pensamentos continuavam e os pensamentos eram muito ruins. Eu sentia muita angústia, muito medo, muita tristeza, e o remédio deu uma amenizada, mas não curou totalmente. Continuei, né, com os medicamentos, só que aí o remédio me deu uma força para eu começar a voltar a viver, né? Porque como eu só dormia, eu não tinha vontade de fazer nada. Então, eu comecei a me levantar. Nisso que eu comecei a me levantar, aí eu comecei a falar com Deus. Deus, me livra dessa situação. Senhor, eu não aceito. Porque a Bíblia diz que a gente não pode, né, se conformar com a situação. E eu não me conformava com aquela situação. Não era isso que eu queria para mim, né? Muito menos morrer. Aí eu fui entendendo que eu não queria morrer, que o que eu queria realmente era me livrar dessa situação, né? E aí comecei a me levantar, falar com Deus, orar, ler a Bíblia. E o Senhor me lembrou de um versículo que a gente até cantava uma música desse versículo, que fala assim, que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Depois eu vou deixar
na descrição do vídeo onde que tá esse versículo, que agora eu não me lembro do endereço. Mas fala assim que nós temos que pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto, né? Então eu falei assim, bom, se Deus tá me lembrando desse versículo, não é por acaso, porque Deus não faz nada por acaso. E se Ele manda pensar nas coisas lá do alto, é porque eu posso controlar no que eu posso pensar. Porque se Ele tá mandando pensar, é porque nós podemos controlar os nossos pensamentos. Então, eu comecei a rejeitar os pensamentos negativos. Quando vinha aquele pensamento de tristeza, que ninguém gostava de mim, que eu queria morrer, que eu não queria mais viver, que eu não tinha sonhos, que eu não tinha amigos, que eu não tinha nada, que a gente pensa isso, né? A gente não consegue olhar a realidade, a nossa visão fica deturpada, nós não conseguimos enxergar o que realmente está acontecendo por conta de uma doença. Aí eu comecei a rejeitar esses pensamentos. Quando vinha esse tipo de pensamento, o que eu fazia? Eu rejeitava. Falava, não quero pensar nisso. Deixa eu ver no que eu vou pensar. E começava a pensar coisas boas. Aí eu comecei a ressuscitar os meus sonhos. Na verdade, eu creio que foi Deus. Ressuscitar os meus sonhos, o que eu queria fazer. Eu fazia faculdade e eu amo a minha profissão até hoje. Então eu comecei a me dedicar mais à faculdade, comecei a fazer artesanato, coisas que eu gostava, porque a psiquiatra falou, você tem que procurar coisas que você goste para você fazer. Aí eu fui parando de dormir o tempo todo e fui começando a fazer as coisas. E esse versículo foi fundamental na minha cura. Por quê? Porque eu não aceitava mais aqueles pensamentos. Lógico que não é de uma hora para outra, é muito difícil você conseguir tirar esse pensamento da sua mente, mas você precisa começar. Se você começar, o primeiro dia vai ser muito difícil, o segundo dia vai ser muito difícil, o terceiro vai ser muito difícil. A partir do quarto dia, você já vai conseguindo se livrar daqueles pensamentos e você começa a esquecer aqueles pensamentos. Porque você encheu a sua mente de coisas boas, o que a Bíblia diz? Que nós temos que lembrar daquilo que nos traz esperança. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a esquecer as coisas que eram ruins. E aí, nesse processo, eu continuei tomando remédio. Quando tinha mais ou menos uns 8 meses que eu estava nesse processo, mas do versículo pra cá tinha 4 meses. E eu já estava tomando remédio há 8 meses. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar diferente, ficar melhor, mas eu continuei tomando remédio, continuei indo no psiquiatra. Isso é importante falar, porque a gente precisa de Deus para curar nosso espírito, mas nós precisamos muitas vezes de remédios para curar o nosso corpo físico. Tem pessoas que são curadas instantaneamente, eu creio, mas no meu caso foi um processo e durou 8 meses. Aí eu continuei tomando remédio, continuei rejeitando os pensamentos ruins e comecei a fazer as coisas que eu gostava e comecei a sonhar o que eu queria fazer quando passasse tudo aquilo, que é uma coisa que eu trago para minha vida. Quando acontece uma coisa muito ruim, que aquilo toma o meu pensamento, eu começo a pensar em coisas que eu vou fazer quando aquilo tudo passar. Então, que foi algo que Deus me ensinou. Então, eu continuei, aí eu tive mais forças para ir na igreja. Fui na igreja e um dia eu estava num culto de mulheres. E nesse culto de mulheres, tinha umas 300 mulheres mais ou menos. E a pregadora, ela me enxergou lá no meio da multidão. E aí eu tava de vermelho, ela falou assim, moça de vermelho, levanta a mão. Aí eu falei, não é possível, né? Tem muita gente aqui, como que ela tá me vendo? Ela não tá me vendo, porque eu nunca enxerguei de longe, né? Então eu achava que ninguém enxergava também. Aí ela falou assim, moça de vermelho, levanta a mão. Aí eu levantei assim, meio tímida, né? Aí ela, não, levanta sua mão mais alto. Aí eu levantei a mão mais alto. Aí ela falou, todo mundo tá vendo aquela moça. Eu tinha 19 anos, né? Começou os meus 18, foi até os 19, a depressão. Todo mundo tá vendo essa moça? Estamos. Então, moça,
eu tenho um recado de Deus para você hoje, ela falou. O inimigo tentou te destruir através de uma depressão. Aí eu já comecei a chorar. Por quê? Como que ela nunca me viu na vida e como que ela ia saber disso? E eu não conhecia esses dons de revelação, porque eu não ia à igreja pentecostal, eu estava começando na igreja pentecostal. Aí ela falou assim, aí ela começou a falar coisas íntimas da minha vida que não tinha como ela saber, e eu só chorava. No final ela falou assim: se você crer que é Deus que tá falando com você hoje, você vai ficar liberta dessa depressão e nunca mais você vai colocar um antidepressivo novamente na sua boca. E aí eu fiquei com aquele negócio, aquelas palavras, tudo tava muito assim inacreditável, porque como uma pessoa que nunca me viu, né, ela falou até as coisas que eu falava com Deus, como que ela ia saber de uma coisa dessa? Aí eu falei assim, não, isso daí só pode ser Deus, porque não tem como ela saber da minha vida. Aí, queridos, eu cheguei em casa, fui dormir, né, que já era tarde. No outro dia, o meu remédio era meio-dia, porque eu não conseguia acordar antes do meio-dia, porque eu ia para a faculdade, né, aí eu dormia de madrugada, aí acordava meio-dia, tomava o remédio, almoçava, dormia de novo até a hora de ir para a faculdade, porque eu não tinha perspectiva, eu não tinha o que fazer, eu não queria fazer nada. Aí acordei, fui tomar um remédio, aí eu olhei para aquele remédio e falei assim, eu creio que Deus me curou ontem e eu nunca mais vou tomar um antidepressivo. Bom, eu quero falar para você que essa é a minha história, né? Eu sei, eu não quero falar para vocês sobre irresponsabilidade, eu quero falar sobre fé. No meu caso, Deus me curou dessa forma, mas tem outros casos que Deus cura fazendo o desmame do remédio. É muito importante você tomar o remédio, você parar do jeito certo. Essa é a minha história. Eu criei que Deus estava me curando e Ele mandou sinais de que isso estava acontecendo. Então eu parei de tomar o remédio e nunca mais eu tive que tomar um antidepressivo, tá bom? Beijos, tchau, até o próximo vídeo.